Aleluias! Quem está feliz aí? Glória a Deus! Boa noite, graça e paz, amém? Você pode se assentar, meu querido, por um instante. Glória a Deus! Aleluia! Você quer ficar nesse lugar todos os dias da sua vida? A presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Este é o melhor lugar que nós temos para ficar, paizinho querido. Não se trata de um lugar físico apenas, não se trata de um templo. Se trata de um lugar no Senhor. Se trata de estar no Senhor. É muito mais profundo, paizinho. É nesse lugar que nós queremos estar. Eu estava lendo esses dias, essa semana, com a minha família, texto de Mateus 14. Obrigado. De Mateus capítulo 14, que fala quando, um texto tão conhecido, né? Quando Jesus manda os seus discípulos pegarem um barco, atravessarem para o outro lado. E naquele momento diz que numa certa noite, num certo horário da madrugada, já o barco estava tomado por ventos fortes e tempestade. E o barco começou a chacoalhar. E o pouco que eu andei de barco na minha vida, já fiquei com medo. Imagina naquele momento, de noite escura, ainda chuva e vento forte. Esses caras deviam estar com muito medo. E aí de repente vem Jesus ainda para ajudar, andando por cima das águas. E aí diz que quando os discípulos viram aquele ser vindo por sobre as águas, eles gritaram aterrados de medo. Eles gritaram de medo. Eu fiquei pensando, imagina esse bando de barbado gritando em cima de um barco. Porque não parecia Jesus, o Jesus que eles conheceram, o Jesus que eles caminhavam. Não parecia o Cristo, que ainda há pouco, se você ler um capítulo antes de Mateus 14 ali, um capítulo antes, alguns versos antes, vai ver que o Jesus se assentou, suave, manso, e multiplicou pães e peixes. Não parecia o mesmo Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que às vezes Jesus não vai se manifestar do jeito que eu quero. Às vezes Jesus não vai aparecer do jeito que eu imagino que Ele é. Às vezes a gente vai gritar de medo até. Será que esse é Jesus? Será que é de Deus isso? E às vezes não vai parecer o Jesus mesmo. Porque a gente quer ver o Jesus, né, falando com a gente, do jeito, daquele estereótipo que a gente calcula na nossa mente, daquele jeitão, e talvez como os filmes de Hollywood, né, Jesus cabeludo com olhos claros, e a gente quer que Jesus dessa forma venha e fale com a gente. E às vezes Jesus não vem desse jeito falar com a gente. Às vezes é no meio de uma turbulência, de um troço louco que está acontecendo. Às vezes é no momento que eu estou com medo. Às vezes é no momento que eu estou mais com dificuldade na minha vida, é que Jesus vem e fala comigo. É muito louco isso, é ou não é? Alguém está entendendo? É muito louco isso, cara. Eu não sei explicar isso. E talvez você olhe para a tua vida hoje e você fala, cara, eu não estou ouvindo Deus. Eu não estou sentindo Deus. Eu não estou conseguindo perceber a voz de Deus. Eu quero dizer para você então, Ele está clamando aqui, ó, no meio das águas. Abra os seus olhos que sou eu. Sou eu mais presente do que você imagina na tua vida. Mais presente do que você pode imaginar sou eu. E o melhor de tudo, o verso ali continua e diz assim que Jesus, então, vendo eles gritando de medo, né, amor? Jesus fala assim, ei, tem de bom ânimo, sou eu. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Eu não sei porque eu estou falando isso, porque eu não vou pregar sobre isso. Mas eu quero dizer para você, abra os seus olhos espirituais para você enxergar Jesus no meio dessa turbulência que você está passando aí. Abra os teus olhos, cara. Porque às vezes no momento de mais escassez que você imagina,
Às vezes naquele deserto que o crente fala, né? Estou passando pelo deserto. Tá aí um lugar que Deus gosta de falar com a gente. Às vezes no lugar que você menos imagina. Aquele teu pai, tua mãe te pegando no pé, que você não aguenta mais, né? Teu esposo, tua esposa, teus filhos. Às vezes Jesus está gritando na boca dos nossos filhos, a gente está ouvindo, cara. Jesus está gritando na boca do seu esposo, da sua esposa, você não está ouvindo. Está estampado, só que a gente não está vendo, não está reconhecendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo copo de água. Se alguém puder me trazer um guardanapinho também, eu peço com toda a gentileza. Eu não sou muito de chorar, mas às vezes o Espírito Santo vem e a galera aí me conhece, né? Eu não sou muito de chorar. Chora pouco, né? Já, né? Gente, com muita alegria eu estou aqui nessa noite com a galera aí da Conexão Jovem, amém? E nós somos lá da comunidade Portas Abertas. Eu estou vendo alguns rostinhos que eu não conheço. E é uma alegria muito grande. A gente está aqui cultuando com vocês, com os irmãos. O Rafa conheci hoje. Eu estou chamando de Rafa já, meu brother, meu parça, né? E a gente... É muito bom a gente ter essa aliança, essa amizade. Eu tenho uns filhos aqui que eu já conheço de longa data. Uns irmãos queridos, né? Drezeira. Né? E aí, toda a galera aí da Atos, que a gente já tem um relacionamento faz tempo já. E é muito bom a gente caminhar como igreja. Sendo o reino, sendo igreja. Isso é igreja. Onde tem 2, 3 reunidos ali, isso é igreja. Né? Ainda que nós tivéssemos um violãozinho só. E hoje nós temos, olha quanta gente tocando, né? Cantando coisa linda. Mas ainda que nós tivéssemos só a voz, às vezes, né? Ali é a igreja. Né? Então, glória a Deus por isso. Sou muito feliz de estar aqui compartilhando algo com vocês. Quero trazer hoje uma pequena reflexão com vocês aí. Não quero nem me demorar muito. Porque o pregador já vem de fora, todo mundo já fica meio assim, né? Ainda se demora muito na palavra e nunca mais volta, nunca mais ninguém chama, né? Para pregar. Não chamar aquele cara. A palavra parece uma espada, é comprida e chata, né? Então não vou demorar muito, prometo. Vou tentar ser breve, vou tentar ser objetivo no que eu quero falar com vocês. Algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E para a gente começar, está lá em Isaías capítulo 43, do verso 6 ao 7. Esqueci de apresentar minha família linda, né? Preciosa, minha esposa ali, meus filhos. Eu sou casado com a Samila, tenho 3 filhos maravilhosos. Estão por aí correndo, aprontando, tacando fogo na igreja. E é uma benção ser casado, amém? Quem é casado aí? Oh, glória. Tem gente falando, amém. Amém. Você já percebe aí, ó, Rob, já fica olhando quem fala um amém assim, você já sabe, né? Ser casado é uma benção, igreja. E quem não casou ainda, né? Já está naquela expectativa, já está naquele gás, né? Já está profetizando, já está clamando, né? Eita, vitória! Vitória com sabor de mel, meu irmão. Isaías 43, do 6 ao 7. Olha que texto maravilhoso, querido. Vou até ler lá no telão. Entregue-os e ao sul não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. O verso 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória. Diga assim, diga comigo, repita isso após mim. A quem criei para minha glória. Esse é Deus quem está falando. A quem formei e fiz. Olha que texto lindo. A quem criei para minha glória. Você sabia que você foi criado para a glória de Deus? Você sabia disso? Você foi criado para a glória de Deus. E lá em Romanos, Paulo acrescenta isso, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive, bate assim no peito, inclusive você. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Talvez você está, até hoje você se pergunta, talvez, né? Por que eu nasci? Por que eu fui criado?
Para onde eu vou? Ó céus, ó vida. Pronto, esse versículo mata. Esse versículo é a chave. Esse versículo nos dá um norte, nos dá uma direção. Eu fui criado para a glória de Deus. Eu fui criado para louvor e para a glória daquele que me criou. Eu fui criado para a glória dele e também para manifestar essa glória. Amém? Nós somos criados por ele e para ele. Atos capítulo 17, um texto que eu amo, que diz assim, Paulo também falando, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Você vive por ele, você se move por ele e você existe para ele. Sabe por que você toca baixo? Sabe por que você dança? Sabe por que você cultua? Sabe por que você frequenta igreja? Sabe por que você tem uma família? Sabe por que você vai para a escola? Sabe por que você tem o seu trabalho? Você vai para a faculdade? Porque nele você vive, nele você se move e nele você existe. Você foi criado para a glória de Deus, para manifestar essa glória. Cara, isso é demais. Isso já deveria mexer conosco. Isso já deveria nos fazer acordar já com um sorrisão na cara. Mas não é assim que acorda às vezes, né? Às vezes a gente acorda tudo ramelado na cara, azedume, né? Que ninguém pode olhar pra você e dizer, que? Bom dia o quê? Só sou pra você, meu irmão. É ou não é? Só eu que acordo assim às vezes. O cobrador já fica até meio assim para cobrar a passagem. Fica, né? Só que esses textos, querido, essas verdades, esses princípios já deveriam ser suficientes para nos fazer acordar no mínimo esperançoso naquele dia, falando, Deus, mesmo que hoje acordei parecia um monte, parece uma treva, velha, mas hoje eu levantei dessa cama para manifestar a glória daquele que me criou. Hoje eu levanto, eu boto meu pé no chão, vou calçar meu tênis do dia a dia, minha roupinha do dia a dia, talvez a única que eu tenho. Mas eu vou vestir isso para a glória de Deus. E eu vou manifestar essa glória a quem eu ver no meu caminho. Cara, isso te dá gás, te dá esperança para você viver. A gente não vai se arrastando, meu irmão. Não vai se arrastando trabalhar, estudar, não. Você vai naquele ônibus bem lotado, parecendo uma sardinha, mas você vai glorificando Deus. Toca essa galera que está com a mão nesse troço aqui. Vai tocando motorista, vai tocando cobrador, vai tocando todo mundo aonde eu for, Senhor. Enche com a tua glória. Me faz um manifestante da tua glória. Me faz um agente de glória. Porque nós somos criados por Ele. Nós somos criados com esse propósito. Talvez você, assim como eu, teve ausência de pai, teve ausência de mãe. Talvez você, como eu, teve problemas na infância. Talvez ainda pior, talvez você só ouviu palavras de trevas, palavras terríveis na sua vida, palavras de maldição, que você não seria ninguém, que você não era nada. Mas eu quero dizer para você, não creia nisso, creia na palavra de Deus. Você foi criado para a glória dEle. Sabe por que você foi criado na tua família, que você nasceu? Para a glória dEle, para manifestar a glória dEle, para levar essa glória a todas as pessoas que te cercam. Amém? Glória a Deus! É desse jeito, é verdade. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Você está aí comigo? Eu fico pensando, eu como pai terreno, humano, que sou mau, eu quero no mínimo conquistar algo para os meus filhos. Quero no mínimo conquistar uma casa, um carro. Quantos desejam isso? Ter no mínimo uma situação, talvez dignidade do ser humano, para que eu possa, quando eu tiver velhinho, bengala, né? Só com 2 dentes na boca, eu possa deixar para os meus filhos de herança. Eu posso deixar algo para os meus filhos, ainda que sejam terrenos, ainda que os valores, os princípios que eu quero deixar sejam maiores que isso. O legado, né? Agora eu fico imaginando Deus, cara, que é perfeito, que é justo, que é santo, que não é parcial, que não ama mais um do que o outro. Eu fico pensando, Deus, que faz a terra, o céu, faz tudo o que há, e Ele cria o homem e fala assim, agora eu quero que você seja participante dessa glória toda. Eu quero que você seja participante disso tudo que eu criei. Será que Deus estava carente, cara?
Será que Deus assim estava com pouca glória lá no céu, né? No gloriômetro no céu, na medida estava mais ou menos, estava metade assim, ele precisava de mais glória. Aí ele criou o ser humano para que aumentasse a glória dele. Será que era isso? Será que Deus tinha pouca autoestima? E aí ele pega e cria o que só os anjos não basta, né? Dizendo santo, 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 24 horas por dia, que lá nem tem tempo que nós temos aqui. Mas será que isso não bastava? E Deus precisava criar um ser para que glorificasse Ele? Não. Ele cria eu e você, e Ele nos dá o privilégio de ser participante dessa glória, cara. Ele nos dá o privilégio de falar para o homem, você pode ser um participante, você pode, sabe, ser um ator nesta peça, você pode ser alguém de honra nesse lugar, participar dessa glória, participar desse reino. Gênesis capítulo 2, 3, comecinho, diz assim: Deus não havia feito chover sobre a terra porque não havia homem para arar a terra. Como se Deus retesse algo por um tempo para que Ele esperasse criar um homem, então o homem pudesse ser participante daquela criação. Cara, que privilégio isso, meu irmão. E às vezes a gente fica com aquela síndrome de coitadinho, né? Sou ninguém, sou miserável, sou o cocô do mosquito, do bandido. E Ele nos criou para a sua glória. Eu não sei qual verdade você quer acreditar. Eu acredito na palavra. E qual que é o problema nisso tudo? A gente entende que nós somos criados para a glória dele, a gente entende que a gente foi criado para o louvor dele, para a glória dele, para sermos participantes dessa glória. E o que é pecado então? Aonde está o pecado nisso? O que aconteceu? Aí o pecado entra justamente nesse ponto. Pecado é o que então? É quando eu deixo de dar a glória devida a Deus, e eu dou essa glória que é devida a Ele, a mim mesmo ou a outra coisa, ou a outro alguém. Pecado é o que então? Quando eu deixo de dar a glória ao meu Deus, ao meu Criador, quando eu deixo de viver para a glória daquele que me criou, e eu pego essa glória e eu dou a mim mesmo, ou a alguma coisa, alguma pessoa, alguém. Isso é pecado. É não viver para a glória daquele que nos criou. Aí que está, aí que mora o pecado. É quando eu começo a ser o agente principal da relação e não Deus. É quando eu começo a viver, eu começo a existir, mesmo supondo uma relação com Deus, mas a principal pessoa dessa relação sou eu. E o grande problema disso, de não render glória a Deus, além de ser pecado, o pecado gera o quê? Morte. Como o tal do rei Herodes, Agripa, Atos capítulo 12. Você já conheceu alguém que morreu comido de bicho por não dar glória a Deus? Herodes era o cara. Ele recebeu toda a glória para ele. Ele tirou a glória de Deus e tomou sobre ele toda a glória. E as pessoas diziam: nossa, ele fala como um Deus. E aí quando ele assentou no coração aquela glória, a Bíblia diz que um anjo então o feriu e ele foi morto comido de bicho, porque não deu a glória que é devida a Deus. Então o pecado está onde? É quando eu retiro a glória de Deus, a glória que é devida a Ele, quando eu deixo de viver para o meu Deus, para a glória dEle, e eu começo a viver agora o quê? Para a minha glória, para mim mesmo, para o meu eu. Eu começo a ser o principal da relação. Começo a viver para o meu próprio prazer. Você já ouviu falar naquela... Estava conversando com o Thiago. Você já ouviu falar naquela corrente filosófica chamada niilismo? Quem já ouviu falar em niilismo? Com 2 Is. Niilismo. Estuda um pouco sobre essa desgraça. Niilismo. Uma corrente filosófica que nega tudo o que diz respeito ao outro. Nega tudo
o que diz respeito a depender de alguém, de algum sistema, seja política, muito menos Deus. Negação, o significado da palavra é justamente isso, negação. É uma corrente que diz que você não pode ter esperança, porque o simples fato de você ter esperança em algo ou alguém, isso já pressupõe uma dependência daquilo. E nós não temos que ter dependência de ninguém. Somos nós mesmos que temos que fazer acontecer. Esse é o niilismo. Para o niilismo, para você ter ideia, eu quero falar um pouquinho rapidamente com você. Depois você pode orar e ver isso em casa, é muito interessante. Para você ter uma ideia, o niilismo moral hoje. Tem alguém que está fazendo faculdade, hein? Glória a Deus. O niilismo moral, por exemplo, é aquele que diz assim: não existe uma moral absoluta. Não existe o que é certo e o que é errado absolutamente. Por exemplo, assim, matar alguém é errado? Não necessariamente, porque não existe o que é certo e o que é errado. Quem falou? Da onde vem esses padrões do que é certo e o que é errado? Isso é niilismo. Então matar alguém talvez não seja tão errado assim, porque depende da ótica que você vê. Adulterar, pecar, fazer algo terrível, pode ser como não pode ser, depende do ângulo que você vê. Isso é niilismo. Já ouviu essa frase aí, você que é acadêmico? Já viu você, né, que lê os jornais? Já viu aquela frase assim dos ativistas que dizia assim: meu corpo, minhas regras? Quem já ouviu isso? Feminismo em alta, né? Meu corpo, minhas regras. Está aí uma frase que é niilista. Se o meu corpo, eu faço dele o que eu quero, é a minha regra, então o agente principal do universo sou eu. Eu sou a pessoa, né, principal no universo. Eu não dependo de ninguém, não dependo de nenhum conceito moral, não dependo de nenhuma lei, de nenhuma regra, muito menos Deus. Quem dirá Deus? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. A Bíblia não me define, a religião não me define, a política não me define, a ética moral não me define. Então a pessoa começa a ser o centro. O niilismo, resumindo, seria isso: é o homem se torna o centro do universo. Tem um camarada que viveu lá pelos anos 1800 alguma coisa, chamado Dostoiévski, é russo. Ele é considerado como um dos maiores psicólogos que já pisou na face da terra. Um russo. Um dos maiores psicólogos, jornalistas, pensadores, filósofos. E esse cara escreveu um livro miserável. E ele começa já dizendo no livro assim, ó: eu sou um homem doente, eu sou um homem mau. Eu quero que o mundo inteiro se exploda desde que eu consiga tomar meu chá. Ele começa o livro dele desse jeito, tranquilo e calmo. Eu quero que o mundo inteiro se exploda desde que eu consiga ter o meu deleite, o meu prazer. Isso é um pensamento niilista. E a universidade, a academia está tomada por esse pensamento niilista. Tirando Deus do centro, tirando o Senhor, nosso Criador, a quem nós somos criados para a glória, do centro, e colocando o homem. Sabe o que me preocupa nisso tudo? É que o niilismo adentrou nas igrejas também. E agora nós temos os niilistas gospel. Nós temos o niilista evangélico. Sabe o que é o niilista evangélico? É a síndrome daquele filho que foi o pródigo. Quem lembra a história? Que ele estava dentro da casa do pai, ele estava no reino pertencente ao pai, mas ele chega para o pai e o que ele fala? O que eu quero? Quero a minha parte da herança, eu quero o que me é de direito. E sabe qual que é o problema maior disso? O pai nem tinha morrido ainda para deixar a herança. É como se o niilista gospel, ele falasse assim: pai, independente se o senhor está vivo ou morto, e se isso pressupõe a morte do senhor, não interessa, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero gastar com meus próprios deleites e prazeres. E não é o que ele fez? Quem conhece a história? Lucas 15. A Bíblia diz: e saiu o jovem,
e começou a gastar dissolutamente, começou a gastar com meretrizes, começou a gastar o seu dinheiro com o seu próprio eu, com o seu próprio deleite, com o seu próprio niilismo. Salmo 53. Verso 1. Será que tem lá? Ah, ali, ó. Maravilha. Diz o tolo em seu... Parece um culto de terceira idade. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Assim diz o tolo. É interessante que o tolo não diz no seu lábio, a Bíblia não diz o tolo na sua boca, nos seus lábios, mas ele diz aonde? Sabe por quê? Porque o niilista gospel, ele canta bonito, ele fala de Deus bonito, ele até prega o evangelho, mas no coração dele ele nega Deus. No coração do niilista, ele diz: Deus não existe. Ele até é afinadinho, canta bem. Ele até, né? Ele canta: lindo, lindo, lindo és. Até ele abraça os irmãos, fala: eu te amo, irmão. Te amo em Cristo Jesus, visitando, seja bem-vindo. E fala varão, e fala varoa, e fala linguagem de crente, né? Crente tem uns linguajar, né? Varão, varoa, varoagem. Vaso, vaza. Ô vaza. Não, vaza não tem. Vaza inventei agora. O que mais que o linguajar de crente gospel aí? Tem que ser crente mesmo para falar essas coisas, né? Hã? Misericórdia, né? Hã? Manto. Esse é do retetel aí, ó. Aí, ó. Sabia que tem uns enrustidos aí, ó. Tudo no manto, reteté, né? Só não querem falar agora. Canelinha de fogo, rodopia, charamanaias, azeite, baba azeite, cospe fogo. E nós temos, né? Nós temos um linguajar gospel. Já viu o crente que baba no azeite, né? Cospe fogo. Nós temos uma maneira de ser evangélica, um evangelicalismo. Nós temos um jeitão de ser crente, né? Enraizado já, que vem até de herança, de cultura. E o niilista gospel é justamente isso. Ele faz parte desse movimento, ele faz parte desse linguajar, ele se utiliza desse linguajar, mas no dia a dia dele, na vida dele, na existência dele, ele diz no seu coração: Deus não existe. Deus não existe. É o tipo de crente, né, Barroso, que vem aqui, ora e canta, mas no dia a dia nem lembra de Deus. Só fiasco. No dia a dia ele nem se lembra que existe Espírito Santo, ele nem se lembra que existe Palavra de Deus. Porque no seu coração ele diz: Deus não existe. O seu coração está mergulhado, está chafurdado na incredulidade. Já viu crente que é incrédulo? Parece, né? Paradoxo. Crente incrédulo. Ué, mas não era crente? É, mas ele é incrédulo. Isso não acontece aqui. Eu estou falando algumas características do niilismo, né? Porque eu sei que aqui não tem isso, né? Lá em Piraquara a gente enfrenta umas dificuldades assim. Mas se chegar um niilista aqui, né, na igreja por esses tempos, aí vocês vão saber identificar. Por isso que eu estou falando, tá? Aqui eu sei que nós não temos essas coisas. E esse tipo de camarada que diz no seu coração que Deus não existe, é um niilista gospel, que ele canta, que ele louva, que ele adora, que ele tem linguajar de crente, mas quando entra aquela novinha na igreja, aí no coração dele já Deus não existe. Ele já tem um olho já, né? Os olhos deles fixaram em outra coisa que não é Deus. É assim ou não é? Aqui não acontece, eu sei, né, Rafa? É o tipo de crente que ele se relaciona com várias pessoas, 2, 3, 4, 5, 10, até o casamento. Porque ele diz
com os seus lábios que adora a Deus, que serve a Deus, que foi criado para a glória de Deus, mas no seu coração ele diz que não existe. Por quê? Porque com a vida dele, ele está buscando no fundo o prazer próprio, a satisfação própria. Quem está me entendendo? É o niilista crente. O niilista cristão, ele vive de forma privilegiada debaixo das bênçãos de Deus. Ele pode até desfrutar de algumas bênçãos do Senhor, mas ele é incapaz de ser grato a Deus. Já viu aquele crente, né? Aquele jovem que ora assim: Senhor, me dá uma esposa, eu clamo, Deus me abençoa com uma varoa, né? Até faz um linguajar crente assim, para ver se Deus responde. Me responde com aquela varoa do manto que nós entramos no mistério junto, né? É só oração pentecostal. Aí Deus pega e abençoa, ele até recebe uma bênção, até ele consegue conquistar uma varoa, mas aí ele recebe uma varoa, constitui um casamento e some. Isso não, eu sei que não acontece, né? Mas um dia vier acontecer, você já some, desaparece. Ué, o camarada não estava tocando ontem aqui? Cadê? Faz 5 meses que não entra na igreja. Ah, casou. Casou. Nossa. Entendi. Ué, o fulano não era fervoroso, não cantava, não louvava, não, né? Não... Cadê? Ah, agora, né? Entrou num relacionamento aí, tá orando com uma varoa aí, né? É o niilista crente que diz no seu coração: Deus não existe. Alguém está aí? Estou falando só umas características do niilista, assim, sabe? O que mais que o niilista gospel é? O niilista gospel, como eu já falei, ele quer usar o Espírito Santo para um fim, mas no dia a dia, na vida dele, ele nem lembra que tem Espírito Santo. Já viu quando a gente vai, por exemplo, assim, é comum da gente, né? A gente vai começar um culto, uma célula, uma reunião, e a gente ora para que o quê? O Espírito Santo se revele, se manifeste. Glória a Deus por isso. Se não for Ele, meu irmão, só pela graça. E a gente ora intencionalmente para que o Espírito Santo venha, desça, manifeste, revele, cure, salve, manifeste de algum jeito. Mas no dia a dia a gente nem lembra do Espírito mais. Já não ora, já não... Espírito Santo. Porque no fundo a gente estava usando o Espírito Santo para um fim, uma reunião específica. A gente queria usar ele. Não lembro de relacionamento. O niilista gospel, ele não sabe ouvir não. Você já conheceu alguém que não sabe ouvir não? Você falou não pro camarada, você falou não para uma vontade do camarada, o cara começa a demonhar já. Engrossa a voz, já começa a ficar louco. Tem que levar para a salinha ali, salinha Charamandai ali, ó. Satanás. Ah, tem aqui, ó. Olha, isso aqui perto do púlpito aqui, ó. Entrou aqui, já sabe. O cara não sabe ouvir não, porque a vontade dele tem que ser feita, porque o niilista, ele quer que manifeste a vontade dele. Pastor, por que não pinta essa parede branca em vez de preto? Não, filho, porque nós, né, preta, né, diz que é melhor, as igrejas estão usando, e é benção, porque não atrapalha tanto a questão visual e tal. Não, pastor, mas, tô dando dízimo na igreja, tô ofertando, tinha que pintar de branco, eu acho, esse negócio aqui, não tem mau gosto. E somos da igreja. Pastor, por que não toca as louvor tal, né, nas músicas aí? Já deram umas, né? Por que não toca os louvor assim, né? Nossa, sempre esses louvor, né? Esses louvorzinhos, né? Porque no fundo, ele quer satisfazer quem? Deus? Não, ele quer satisfazer ele mesmo. Ai, toca aquele louvor, porque quando eu ouço, eu caio no manto. Ai, aí eu choro, aí eu lembro né? Porque no fundo, o que o niilista quer? Ele quer satisfazer ele mesmo, ele próprio. A vontade dele, não está nem preocupado com o culto, ele não está preocupado com Deus, ele não está preocupado que o visitante conheça Cristo, que o irmão do lado entenda Jesus, conheça Jesus, ele está preocupado com ele mesmo. O marido niilista,
Quem é casado mesmo? Só para me lembrar. Amém. Sabe qual que é o marido niilista gospel? Ó, marido niilista gospel. É aquele marido que chega em casa assim, do trabalho, e ele fala assim, ele vem para casa para ser servido, ele é o rei da casa. Aí ele, né, senta na frente do Play 4 lá, do Xbox, pega o celularzinho, deixa do lado, o WhatsApp aqui do lado aqui, e o controle na mão. Ele quer ser servido pela esposa. Tô descansando. Posso contar? Posso contar essa? Eu conheço uma pessoa, uma mulher aí, uma menina. Não vou falar o nome, pra vocês não saberem quem que eu tô falando. E eu fui fazer um serviço de drywall lá na casa deles lá. E era perto do meio-dia, a tal fulana acordou. Porque tá bom, tava de férias, né? Tudo bem, tá de férias, tem que dormir até mais tarde, aproveitar um pouco. Aí, e tá, 12:30, nada, e eu só tentando escutar o cheiro da comida e nada, né? Eu fazendo cara ali de fome, assim, meio derrotado, trabalhando assim, pra ver se, né, senti o cheiro do bife fritando do outro lado, do vizinho lá, e nada ali, né? Eu falei, meu Deus, será que não vai brotar nada aqui, Jesus? Aí daqui a pouco perguntou, né? Ô fulana, você não vai fazer comida não? Ah não, tô descansando. Tá descansando o quê, meu irmão? Ô louco, cara. Mas aí deu certo, fez a comida lá, nós comemos bem. Mas o marido niilista é esse cara que só quer ser servido por alguém, pela esposa. Ele não se preocupa em ele doar-se, ele servir, ele quer ser servido pelos outros. E o filho niilista, então? Aquele que não casou ainda, mas mora com os pais, o filho, né? Da mesma coisa. Ele não lava uma louça, ele não lava um banheiro, ele não tem a capacidade de tirar, né, o prato de cima da mesa para ajudar o pai e a mãe em casa. Pegar uma buchinha para esfregar o azulejo do banheiro, ixi, aí só em filme. Só no Netflix, lá na série que eu vi. Né? Já viram isso aí acontecer por aí, né? Galerinha do colégio e tal, né? Nunca pensou em ajudar a mãe, lavar uma roupa. Aí ele começa a trabalhar, não pensa em pagar uma luz, em comprar um material para casa ali, né? Um alimento, pagar uma conta de água, não. Porque ele, no fundo ele só quer ser servido. Mas na igreja, meu irmão, ninguém segura o cara voa. Mas no seu coração ele diz, Deus não existe. No seu coração ele continua declarando com a vida dele, Deus não existe. Eu sou o centro, eu quero ser servido. E desta forma, querido, já vou indo para o final para não demorar muito. Se nós vivemos dessa forma, se nós tivermos atitudes como essa, se nós, vivemos como um niilista, nós não vamos dar a glória que é devido àquele que nos criou. É impossível um niilista dar a glória àquele que o criou. Nós estaremos vivendo para a nossa própria glória. Então preciso dizer essas últimas duas verdades para você e nós já vamos orar. O que não só um niilista, mas todos nós, cristãos, precisamos saber diante dessa notícia. Primeira verdade que nós precisamos entender diante disso que nós ouvimos. O Evangelho não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Vamos repetir isso comigo? O Evangelho não diz respeito a mim. Agora dá uma olhada para esse jovem cheiroso do seu lado e fala, nem a você. Agora diga assim, o Evangelho tem a ver com ele. Essa é a primeira verdade que um niilista e que todo cristão, na verdade, precisa saber, precisa assentar o seu coração. O verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, preste atenção nisso. Ele diz respeito a Deus, ele diz respeito ao nosso Pai, ele diz respeito ao nosso Criador. Não tem a ver comigo nem com você, querido, tem a ver com Ele. Tem a ver com a glória dEle.
Sabe essa parábola do filho pródigo, nós falamos aqui, Lucas 15? Na verdade não é a parábola do filho pródigo, nós falamos errado, tem um título até errado na Bíblia ali. Porque os títulos não foi inspirado por Deus, foi pessoas que traduziram a Bíblia e colocaram os títulos, aqueles títulozinho preto que tem ali, sabe, né? Sabe, né? Esse título às vezes não bate com o texto. E lá em Lucas 15, nessa parábola está falando a parábola do filho pródigo, mas não é do filho pródigo. Essa parábola tem a ver com o pai. Essa parábola não é do filho pródigo, essa parábola é sobre o pai de amor. Porque ela já começa dizendo assim, um pai tinha 2 filhos, o pai. Ela já começa colocando o pai em evidência. Aí quando o filho gasta tudo que tem, em seu próprio prazer, em lista, em seus próprios deleites, na sua própria satisfação, e ele lembra que ele tem um pai, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe, o pai se colocava já lá, subia na cerca e via se o filho um dia voltar para casa. Tem a ver com o pai. Então o evangelho, meu querido, tem a ver com ele, não tem a ver com a gente. Com esse pai de amor, com esse pai de misericórdia, que adota pródigos como eu e você, que adota pessoas que estão preocupadas com seus próprios prazeres como eu e como você, como aquele pródigo, que quando caiu em si, que quando comeu as alfarrobas dos porcos, quando comeu em último estado de vida, numa última respiração talvez, a primeira esperança que bateu foi: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para lá, porque lá até os empregados tinham comida em abundância, e eu estou aqui. Então quero dizer para você, querido, o evangelho tem a ver com este pai de amor. O evangelho tem a ver com esse Deus que entregou o seu filho para morrer numa cruz, como foi lido aqui no começo. Não tem a ver comigo ser no centro da relação, não, tem a ver com Deus. Eu estava falando com os irmãos na aula de nova criatura outro dia sobre a oração. A oração não é um crente chegando assim para Deus e mostrando uma lista: ó Deus, como eu sou bom e me abençoa. Ó Deus, quanta coisa eu tenho feito para você. Ó Deus, como eu sou um crente bonzinho e eu mereço as tuas bênçãos. Não! A oração é um crente que entende a sua miséria. É um crente que entende a sua situação, o seu estado longe de Deus, e que chega diante dele com as mãos vazias, sem nada para oferecer. Diz: Deus, se não for tua graça, se não for teu favor, se não for tua misericórdia, eu não tenho vida em mim. Eu não tenho nada por mim mesmo. Essa é a oração. Talvez por isso que no final de Mateus, Jesus disse que no último dia muitos chegarão dizendo: Senhor, Senhor. Olha os nihilistas aí. Eu expulsei demônio, eu curei, eu toquei no louvor, eu evangelizei, eu falei de Jesus. E Jesus fala o quê? Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Tinha lista, tinha até obras, mas no seu coração dizia: Deus não existe. Deus não existe. E aí quando a gente começa a entender, cara, que a gente não pode oferecer nada por nós mesmos para Deus, meu irmão, tudo fica mais leve. Tudo começa a fazer sentido quando a gente lê uma parábola como a do filho pródigo. Tudo começa a fazer sentido quando nós lemos um texto como esse, de que Deus criou os seres humanos para a sua própria glória. Tudo começa a fazer sentido. E aí a gente começa a caminhar, a gente começa a viver como desde o princípio deveria ser, para a glória daquele que nos criou. E aí, as minhas obras que eu fizer então, o meu serviço que eu prestar para o Senhor, não é para parecer bonzinho para Ele, não, mas é em resposta da salvação que Ele me deu. É em resposta desse amor que Ele depositou na minha vida. É simplesmente em resposta a essa cura que Ele me deu, a essa libertação que Ele me deu. Aí você olha para a cruz e você fala: cara, é impossível Ele fazer tudo por mim e eu não fazer nada por Ele. É impossível. E aí você se move, aí você caminha, aí você compartilha, aí você faz. Não para ser bom, para parecer bom. Não para o seu próprio prazer, para o seu próprio ego.
mas simplesmente em resposta ao que Ele fez por mim. Você já viu um crente de verdade que não atua na obra de Deus? Você viu um crente que foi salvo, foi regenerado, se tornou uma nova criatura, ele foi salvo, transformado de dentro para fora, e ele diz assim: não quero me envolver com a igreja, não quero me envolver com o trabalho. Aí eu começo a dar glória a Deus. Aí eu começo a glorificar a Deus. E sabe uma coisa? Quero dizer para você, jovem, preste atenção nisso. A gente começa a glorificar a Deus então, com esse entendimento. Eu quero dizer para você que eu e você, a gente não glorifica apenas, Deus dentro da igreja. Você pode dizer um amém? Eu e você não glorificamos a Deus apenas dentro da igreja. Amém? Eu quero dizer para você, você que está fazendo faculdade, você que trabalha, você que está inserido numa família, você que está inserido numa esfera de atuação, você que tem relacionamentos, você que tem uma rede social, você pode glorificar a Deus ali. Você que luta nela, você que está lá no MMA, sei lá onde lá, você que está aí na academia, cara, você pode glorificar a Deus lá. Eu vejo um monte de jovem falando: então eu quero glorificar a Deus, vou vender tudo que eu tenho e vou ser missionário. Meu irmão, não vende ainda não, fica sossegado, espera Deus, Vai primeiro, seja um missionário na tua casa, glorifica Deus lá. Deixa os teus pais verem quem é Deus através da tua vida. Deixa essa santidade não ficar apenas aqui dentro ou dentro da igreja. Deixa essa santidade brotar de você e as pessoas olharem para você e falar: Deus existe. Fé em Deus por causa da vida, das obras. Aí, você que é casado, chega em casa, cara. Não vou esperar ninguém me servir, eu vou ser o primeiro a servir nesse barraco aqui, rapaz. Mulher, deixa a comida comigo hoje. Deixa que eu boto as crianças para dormir hoje. Senta lá no sofá, deixa que eu sirvo você. As irmãs já falam: oh, glória, já começam a falar em línguas. Eu vou me dar, eu vou me doar em serviço, eu vou ser o primeiro a me dar na minha casa, eu vou ser o primeiro a servir os meus irmãos. Aí o filho não vai esperar o pai ficar mandando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso não sei se acontece aqui, mas às vezes em casa os filhos teimam, com a gente. Os filhos teimam, Você que é pai, teima também ou não? Teima obedecer, Que troço, cara. Aí você não sabe se está surdo, você tem que pegar um cotonete, limpar, se é muita cera, você não ouviu direito. Aí na 10ª vez ele fala: não escutou ainda o que você falou, você chamou ele. Quê? Mas se toca aí faz um pilililili no celular, ele escuta, aí ele na hora, rapaz. Ele escuta de longe, do outro lado da casa ele escuta. Aí o filho que entende que ele tem que viver para a glória de Deus, ele não espera o pai ficar chamando 1, 2, ele não entra em casa e finge que não conhece o pai, vai pisando em cima do pai no sofá, não. Ele é o primeiro a chegar em casa e a servir os seus pais, a honrar os seus pais, a manifestar a glória de Deus aos seus pais, a servir um prato. Olha que coisa linda que você não se vê hoje em dia, a servir um prato de comida para o pai, para a mãe. Já pensou nisso? Cara, é avivamento, Jesus volta se acontecer isso, cara. Apocalipse, o céu abre, acontece alguma coisa, um terremoto. Esses dias fazia tempo que eu não saía com a minha filha, Eu falei: filha, hoje vai sair só eu e você. Ela já olhou assim e falou: ué, você converteu, pai? Você aceitou Jesus? E peguei ela e fui no shopping com ela, e nós comemos, almoçamos junto, e nós fomos assistir um filme, tiramos foto junto, só eu e ela, sem WhatsApp, sem celular. Ela ficou me olhando assim, desconfiada, Será que é real isso? Põe me belisca aí pra ver se eu não estou dormindo.
Porque aí a gente começa a servir primeiro. A gente começa a se doar primeiro. Quem está entendendo aí? Em resposta do que Ele fez por nós. E para a gente encerrar, eu falei que não ia demorar, viu? Que o niilista, gospel, nós cristãos precisamos saber. Segunda verdade e última é que a graça dele nos basta. Um crente que ainda não foi liberto, que ainda não entendeu que ele vive para a glória de Deus, ele vive a vida dele com aquela teologia que diz assim: você vai entregar a tua vida para Jesus e a tua vida só vai bem agora. Nada de mal vai acontecer. Nenhum problema mais na sua vida vai acontecer. Você quer bênção? Você quer vitória? Você quer isso? Você quer aquilo? Aí o cara entrega a vida para Jesus, né? Quem que não quer isso, né? E aí ele começa a caminhar no dia a dia e ele começa a ver que as coisas não vai tão certinho assim não, né? Não sei como que é na vida de vocês. Mas às vezes o negócio embaça, cara. Às vezes o negócio começa a travar, é ou não é? Começa a dar uns problemas. Eu não sabia que tinha essa parte de aceitar Jesus. Não sabia que ia ter esses enroscos também, no caminho, no processo. Como Mateus 14 que eu falei no começo, a tempestade no mar. Preste atenção aqui. Ouça isso. O apóstolo Paulo falou lá no livro de Coríntios que ele conhecia um homem que poderia se exaltar. Sabe por quê? Porque foi elevado até o terceiro céu e viu coisas que eram indizíveis às pessoas, que não era digno de ser falado. E aí, por conta dessa revelação que esse homem teve, por conta dessa visão de tudo aquilo que ele percebeu de Deus, foi colocado um mensageiro de Satanás na vida dele, foi colocado um espinho na carne dele. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho que tanto machucava. E aí o que Deus respondeu para ele? O que Deus respondeu para ele? Me ajudem, o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Cara, não era a resposta que ele queria ouvir, com certeza. Não era a resposta de oração que ele esperava, do Deus que ele talvez possa ter imaginado entregado a vida. Mas Deus respondeu: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Maior do que o sofrimento, maior que o espinho, maior que a tribulação, maior que o inferno que eu estou vivendo, é a graça de Deus que está sobre a minha vida. Sabe, quando Jesus me aceitou no reino dele, há uns 15 anos atrás mais ou menos, eu estava lá chorando, entregando a minha vida para ele ali, ele me aceitando, né, como um filho pródigo. Mas eu não tinha nem noção das dificuldades que eu ia passar nesses 15 anos para frente. Eu nem imaginaria, cara, ali na hora. Eu nem imaginava que eu poderia ter um filho especial, por exemplo. Nem me passava na cabeça com quem que eu ia casar. Quanto mais ter um filho especial. Eu não imaginava quanta dificuldade eu ia passar, cara, em 15 anos. Dificuldade financeira, tribulação, calúnia, tanta coisa que nós passamos juntos já, né? E talvez você também nem imaginou, cara, que você ia passar por tudo isso que você está passando. Que talvez quando você começasse a caminhar com Cristo, começasse a vir na igreja, fazer parte de um ministério, talvez as coisas pareciam que ia até piorar. Mas hoje o Senhor está falando para todos nós, juntos, não só para vocês, para mim, para todos nós: filho, a minha graça é suficiente para você.
Filho, sobre todas essas coisas, sobre toda essa caminhada que você passou, sobre todas ainda que virão, as dificuldades que ainda estão por vir, saiba de uma coisa: a minha graça é suficiente para você. A minha graça é que te sustenta. Não é o teu conhecimento, não é a tua sabedoria humana, não é o teu caráter, não é os teus princípios que você herdou, não é o homem que te sustenta, é a minha graça, a minha suficiente graça. A minha graça maravilhosa que foi derramada naquela cruz, é isso que vai te sustentar. E é só isso, meu irmão. E isso mata com qualquer um que tem um pensamento niilista, que pensa só em si mesmo. Porque aí ele começa a perceber que ele depende 100%, totalmente de alguém. E esse alguém é Deus. Ele depende desse ser divino. Ele depende para ser salvo. Ele depende para ser curado. Ele depende para ter uma transformação interna. Ele depende para ser aceito na casa do Pai. Ele depende. Se colocar em pé para a gente orar. Eu falei que não chorava, eu não sei para que trazer tanto guardanapo assim. E hoje eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Quero orar com você hoje. E se você entende essa miséria que nós temos, se você entende que sozinho, meu irmão, e sabe, não me importa, cara, e para Deus não importa a tua idade, não importa quantos anos de crente que você e eu tenha, não importa. Se já sou músico, se já sou levita, né? Tá levitando na terra. Se já sou ministro, até prego na palavra. Não importa isso. Não quer dizer que eu sou cristão por isso. O que importa é o entendimento de que eu não tenho nada para oferecer a Ele. E eu preciso desta graça sobre a minha vida para me sustentar. Esse é o entendimento. E se eu não viver isso diariamente, meu irmão, me desculpa, mas eu me tornei um niilista. Eu me tornei um fariseu que diz com os lábios que ama a Deus, mas no seu coração diz: Deus não existe. Se você entende isso, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Juntos, eu quero orar com você. Se você deseja esta graça maravilhosa, se você deseja esse sustento, se você deseja essa transformação de dentro para fora, só você que entende, só você que o deseja. Nós vamos cantar essa canção e você pode sair aí do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui. Aleluias, aleluias. Antes de eu falar, tu cantava sobre. Tu tens sido tão